Vamos falar do Brexit, porque é o tema que está em cima da mesa e em cima da mesa e hoje em particular. Podemos falar do Brexit? Não? Sim, podemos. Isto é, o Reino Unido é o país que não vai participar nas eleições europeias. Não sabemos. Mas não sabemos, não é? Nós continuamos nesta inquietação. E se não participar e depois, afinal, quiser ficar na Europa, como é que é? Essa é uma questão, enfim, de caráter prático e diplomático para a qual o Tusk já apareceu com uma solução, não é? Fazer um período alongado de espera, pausa para a reflexão, etc, etc. Veremos o que é que a Sra. May diz no dia 10, na Cimeira Extraordinária. O que me impressiona mais neste episódio tem a ver com uma outra coisa mais profunda para que Portugal também pode dar uma contribuição. A maneira como aconteceu o Brexit não é discutida nem é compreendida numa das suas dimensões mais importantes. As pessoas dizem a Cambridge Analytica e tal, e toda a gente acena, sim, a Cambridge Analytica, e o Steve Bannon, pois, o Steve Bannon, etc, etc. Mas o que ali aconteceu foi um bombardeamento programado e dirigido a pessoas concretas, estudadas em função do seu perfil, isto é, de forma científica, para gerar afastamento das urnas, convencer essas pessoas de balelas absolutas, a maior parte delas relacionadas com a SNS, mas outras também com o National Health Service e com coisas do género. Ou seja, espantar, assustar, desmobilizar ou então mobilizar, utilizando uma técnica que é o dernier cri da propaganda política, que é o equivalente ao soprar no ouvido e utilizar a inteligência artificial, isto é, todo um arsenal de que as pessoas nem têm ideia, para atingir, não como os tempos de antena, o tempo de antena é das cavernas, não é? A mesma mensagem, dita pelo líder 30 vezes, 40 vezes, bem vestido, bem penteado, etc, se não for careca, naturalmente, e repetida até à saciedade. Isto é o contrário, não é? Isto é uma mensagem dirigida, que aliás pode ser diversificada, uma para os adeptos do Sporting, outra para os adeptos do Benfica, outra para os belenenses, outra para os que são ateus, outras, etc. Portanto, essa capacidade de personalizar, de micropersonalizar mensagens é uma verdadeira bomba atómica. Isso foi usado no Brexit. Portanto, não é uma questão de falta de informação, é de informação manipulada não, e dirigida. É a desinformação, mas não é só a palavra desinformação, é muito pobre, porque a desinformação que utiliza as minhas convicções para perturbar as minhas convicções ou para reforçar, para me meter e manter na minha bolha. Repare-se que nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, um dos aspectos que impressionou muito, ou impressiona agora, que há estudos científicos sobre isso, os observadores, é que muitos dos argumentos de contra-campanha vertidos pela Sra. Clinton ou pelos adeptos da Sra. Clinton não penetravam nas bolhas onde estavam o candidato Trump. Ele acredita que o CO2 não é um problema, isso é um grave erro. Não. Para os devotos, aquilo que o candidato Trump dizia é a verdade. Portanto, é absolutamente indiferente que o Al Gore apareça a dizer que caminhamos para a catástrofe, que um cientista galardoado com a Nobel diga a mesmíssima coisa e ainda mais, etc. A pessoa mantém-se na sua bolha e a solução, a opção estratégica de marketing é criar bolhas, primeiro, polarizar, e manter as pessoas devidamente polarizadas até ao fim, que é o dia do voto. Se possível, afastar das urnas, utilizando informação suja, repugnante, repelente. Por exemplo, toda aquela que diga respeito
aos maus costumes dos políticos, irmanados imediatamente. Não é? Um político mau é igual a outro político mau, mesmo que sejam de famílias opostas. E logo a seguir diz, e são todos iguais. E os que não parecem ser, ainda são mais canalhas porque disfarçam. Portanto, esse tipo de campanha, que é uma campanha que degrada, evidentemente, pilares da democracia, tornou-se um dos fatores típicos do momento que estamos a viver. E, portanto, aquilo que estamos a verificar agora, nas sondagens que estão a ser feitas, é que não é líquido, não tenho certeza do que vou dizer a seguir, seja exatamente exato, seja exatamente correto, mas julgo que a última que estava disponível revelava que o voto no Brexit se mantinha como voto dominante dos eleitores britânicos nas previsões. Já está em oscilação? Não, é que a pergunta estava feita de uma forma diferente. A pergunta era um bocadinho capiciosa, porque a pergunta era se a União Europeia recusar uma nova extensão, é favorável ao Remain ou é favorável ao Brexit? Portanto, colocava o pressuposto que a União Europeia é que estava a recusar uma extensão e, portanto, automaticamente aí, e havia aliás uma grande percentagem que dizia que não sabia. Portanto, a pergunta estava feita de uma forma quase para levar os britânicos, então nós... Portanto, é totalmente diferente se houvesse uma referência de onde a posição do Tusk, e eu acho que... Ias concluir? Não, ia só concluir dizendo que se alguém há 6 meses, ou há um ano, há 2 anos, nos dissesse que íamos assistir às cenas a que assistimos na Câmara dos Comuns, por parte da mais velha democracia, nós diríamos, não, isso não é possível. E, no entanto, é possível. E isto chama-me a atenção para um aspecto de que eu queria falar, que me esqueci, por exemplo, que é este. O absurdo tornou-se parte, ou é parte, se calhar sempre fez parte, mas vivemos num período em que conviver com o absurdo é uma inevitabilidade. E temos que estar preparados e ter a resiliência para conviver com o absurdo. A outra coisa para que temos que estar preparados é não ter uma espécie de saudosismo que nos leva a dizer Adenauer é que era, o Mitterrand é que era, Churchill é que era, estes pobres líderes que agora temos, porque estes pobres líderes que agora temos são líderes absolutamente transitórios. A minha preocupação é os líderes que teremos quando o meu filho tiver idade, quando o meu neto tiver idade para votar, não é? E esse é que é o problema sério e é o problema que estamos agora também a discutir. Sendo certo, estão aqui militares, que não podemos deixar de olhar para esta matéria também tendo uma concepção geoestratégica. Quem olha para a Europa vê como espaço de prosperidade, que é, para o qual afluem pessoas que estão em situação de carência e de desespero, mas é um continente que está cercado, tem de um lado um problema, que é a Rússia, tem em baixo um problema, que é a África, tem longe um problema sério que se chama China e que vem através da Belt and Road Initiative até ao Porto de Sines, e com o qual é necessário saber lidar, e tem um problema chamado Sr. Trump, em singular ou em dobrado, que é necessário gerir e enfrentar com a delicadeza que temos conseguido utilizar. Portanto, a diplomacia portuguesa tem sido, desse ponto de vista, tudo menos ideológica e tudo menos feroz, mas vivemos numa situação que obriga, entre outras coisas, a aumentar as despesas militares. Isto tem que ser explicado aos cidadãos e só pode ser explicado aos cidadãos dizendo a verdade. E é preciso conseguir uma aliança. A preocupação do António Costa há dias foi entrevistado pela Teresa de Sousa ao público e tentou explicar, julgo que conseguiu, ou está mais próximo de conseguir explicar, que na União Europeia há diversos tipos de alianças. Não há a grande aliança, a aliança única, há vários tipos de alianças, incluindo a aliança dos progressistas contra o outro lado, mas qual é o outro lado?
Quer dizer, eu e o Poiás Maduro estamos do mesmo lado no combate aos desvarios do Sr. Orbán e de quaisquer outros Orbáns e aos desvarios que aconteçam do outro lado da fronteira turca ou em qualquer local da União. Mas depois temos zonas de divergência. É necessário situá-las e explicá-las. Explicá-las com verdade. Quer dizer, se nós reprogramamos o Europa, o 2020, para conseguirmos mais de 1.000 milhões para formar jovens, mais de 750 milhões para equipamentos deste tipo, mais 500 milhões para equipamentos, são factos objetivos. Nós, nesta matéria, seria ótimo que houvesse uma espécie de, nem direi consenso sobre os factos, reconhecimento dos factos. E depois discutirmos o que vai suceder-se ao 2020, que existe também compromisso, na ótica de 2030. Eu julgo que quando as eleições passarem, esse consenso virá.